Mais um episódio para nossa playlist do Ruá. E hoje eu tô aqui com a Nina para falar de um assunto que é muito constante no nosso meio, no meio das mulheres. Verdade. Talvez dos homens também, mas hoje a gente vai falar das mulheres, né? É verdade. Que é imagem e identidade. Fala aí, Nina. E eu quero lembrar que nós somos filhas de um Deus Criador perfeito e somos uma obra-prima dele, né? Para começar. E é importante a gente sempre olhar para este lugar de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, carregamos, né, a filiação de realeza, de filhas amadas. E tudo isso também reflete, né, na forma como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se comporta. Então, lembra que tudo que você fizer, você pode glorificar o nome de Deus também através da sua imagem e identidade. Sim. Na verdade, tudo na nossa vida pode glorificar ou não o nome de Deus, né? É verdade. E a gente vive num tempo, eu não sei se é uma coisa de agora, talvez não, mas assim, onde as pessoas estão muito mais preocupadas em ficar questionando o que é certo ou errado o tempo todo, tentando achar meios até para justificar algumas, né, escolhas que não são tão saudáveis muitas vezes. E quando a gente fala de vestimenta também, porque tem algumas coisas que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, postar um versículo bíblico com um decotão, tipo assim, não faz muito sentido, né? Aliás, não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala de vestimenta, até para combater um pouco daquela coisa que muitas vezes é falado do tipo, isso é futilidade, isso é papo de gente, sei lá, que não tem o que fazer. A gente começa a pensar em como que tá o coração de alguém que pensa dessa forma, visando que somos o templo do Espírito Santo. É verdade. Representamos um Deus que preza pela santidade, né? E muitas vezes as nossas vestimentas, elas podem sim gerar até confusão. É verdade, eu sempre falo que até a nossa roupa, né, ela precisa levar as pessoas para um lugar de continuar na presença de Deus, né, e não de gerar algo que vai sair desse lugar santo, puro. Então, o que a gente usa, as nossas escolhas precisam muito estar alinhadas a este lugar de pureza, de santidade, né, de escolhas sábias também. Sim. E isso envolve várias coisas. Para nós vivermos nesse lugar de presença de Deus, acho que o princípio de todas as coisas é a gente entender a nossa identidade em Jesus. É verdade. O que é o que o Senhor faz por nós, né? Quando a gente lê, por exemplo, lá em Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a gente já vê que nós carregamos traços celestiais. É verdade. Né? E muitas vezes, por conta da queda, por conta das influências que temos no mundo, por conta, muitas vezes, até as redes sociais, né? Sim. Tem muita influência boa, mas tem muita influência ruim. E os nossos olhos carnais, a nossa parte humana, ela acaba sendo muito tendenciosa. É verdade. E combatendo o nosso espírito de viver de uma forma que realmente agrade a Deus, especialmente quando a gente fala, né, de vestimenta. É verdade. Porque a gente vive num tempo onde tudo é muito relativo, meu corpo, minhas regras, todas essas coisas. Mas, na verdade, existe uma organização né, da parte do Senhor que nos leva para um lugar de santificação constante todos os dias. É verdade. E no processo de santificação, abraçamos essa santidade que pode sim apontar para a forma como a gente se apresenta, né? Sim, é verdade. Seja num culto, seja fora de um culto, porque também não adianta ter uma vida no culto, outra vida fora do culto. É um estilo de vida, né? E a nossa roupa precisa glorificar a Deus. Então, quando a gente fala sobre isso, né, de um lugar muito saudável e não fútil, né? Mas de trazer aquilo que nós carregamos dele, de dentro para fora, né? Uma vez eu até fui a um culto e sei que é meio polêmico, mas eu falei algo que eu acho que é muito importante, até de uma forma clara, né? A nossa roupa, ela não foi feita para despertar algo nos homens, né? Mas para continuar representando Jesus nesse lugar de santidade. E quando nós sabemos quem somos, nós fazemos isso de um lugar puro, de um lugar genuíno, né? Não para agradar ou para mostrar algo para alguém, mas porque nós simplesmente carregamos Jesus e vivemos isso no estilo de vida natural. Sim. E por isso que a identidade ela é tão importante, né? Sim. A identidade ela é justamente o cerne de qualquer conversa que a gente for ter a respeito de quem somos diante de Deus.
Porque quando a gente sabe quem É. a roupa, ela não vai ser aquilo que vai nos definir. Sim. Seja pro lado, por exemplo, quando a gente fala de coisas caras, porque as pessoas entendem também esse lado da futilidade, porque parece que verdade. quando você fala de uma consultoria de imagem, por exemplo, né, que é o seu trabalho, muitas vezes as pessoas, de um jeito preconceituoso, levam isso pro lado de que, tipo, nossa, que coisa fútil. É verdade. Mas, na verdade, o processo é muito mais profundo, né? Muito mais interno, né? A gente sempre brinca quando a gente conversa sobre isso, que a desculpa é o guarda-roupa. É verdade, mas na verdade tem muito mais a ver com a alma, né? Então, já vivi situações em que clientes foram até curadas, né? Foram visitadas no íntimo, no profundo, tinham traumas de abusos sexuais, verbais, enfim, coisas que elas carregavam até quando elas eram crianças. O emocional também, né? Coisas que eu ouvi, tipo, você tá feia, você se veste de, sei lá. E às vezes muitas palavras que a própria família falava e que aquilo começou a gerar dor e ela não conseguia olhar pra roupa como um lugar saudável, mas um lugar de peso, um lugar de, às vezes, até descontrole no consumo. Então, muitas coisas, né, se desencadearam por conta disso, as consequências. Então, o processo de consultoria, ele vem muito para trazer uma revelação saudável, né? E eu gosto de fazer um processo mais profundinho ali, meus métodos segredo. Então, a gente sempre vai para esse lugar de primeiro se olhar, se amar mais, se conhece melhor, para poder, então, comunicar, né, a realeza que nós carregamos de dentro para fora. Sim, e eu acho que, falando nesse aspecto, você tá falando de palavras, né? Fica muito aí pra gente pensar o que muitas vezes a gente lança pro outro, né? Especialmente enquanto pais e mães, quais são as declarações que são feitas? Como é que a gente incentiva também, né? Sim. Uma criança, por exemplo, quando a gente... Eu já ouvi mães se incomodarem, por exemplo, com recomendações do tipo, coloca uns shortinhos por baixo do vestido. Mas que frescura. Mas é você guardar aquela criança, né? Sim. É você ter cuidado, porque você não sabe o que o outro pensa. É verdade. Você não sabe o que a outra criança está sendo ensinada, às vezes. É verdade. Né? Para querer mexer, para querer olhar. E ali pode entrar alguma coisa ruim de uma brincadeira, às vezes. Sim, eu tenho incentivado muito. Foi muito bom você falar disso, até lá no Ministério Kids da nossa igreja. E eu tenho incentivado as mães, né, até cuidarem das crianças e deixarem elas serem crianças, até com a forma de se vestir. Porque às vezes a gente, sem perceber ou por perceber, adultizamos, né, a criança e ela começa a usar roupas que nem são adequadas para aquela idade. E aquilo pode despertar algo também em pessoas que a gente não conhece. A igreja é um lugar público, né? Então, é importante a gente sempre cuidar e fazer com que isso seja até uma proteção para os nossos filhos, né? Então, até com as crianças, nós podemos aplicar, né, esse cuidado com a roupa e levar elas para o lugar de princesas, né? De filhas amadas de Deus, com responsabilidade de pais e mães que nós somos, né? E além da igreja ser um lugar público, onde a gente não pode garantir que todas as pessoas que estão lá são cheias do Espírito Santo, são pessoas que estão... tratadas, porque às vezes a pessoa pode estar num processo de tratamento, a gente não sabe. Mas assim, pra vida. Pra vida, né? Pra porque vida. o mundo lá fora, ele também vai exigir de nós muitos cuidados. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, tenho uma filha de quase 15 anos e ela já é encorpada, tem um corpo de mulher. E se eu não oriento ela que a postura dela, a vestimenta dela pode despertar coisas em pessoas que não tem o Deus que a gente tem, né? Que não tem revelação, enfim. É verdade. A gente pode muitas vezes... eu não acho que a maldade, ela está... A maldade é a maldade, né? Eu nunca vou dizer que uma pessoa, por exemplo, sofreu um abuso porque estava com roupa XYZ. Eu acho que não é esse o mérito aqui da conversa. Exatamente. Mas é assim, a gente entender... que é uma proteção, né? Exato. E da gente também demonstrar essa pureza do Senhor. Sim. Né? E assim, uma pessoa que se veste dessa forma não tá ilesa de repente encontrar com uma pessoa má eventualmente nas suas vidas. Sim. Mas assim, é da gente entender esse lugar, né? De reconhecer a nossa identidade e desse lugar a gente construir a nossa forma de viver de um modo geral, que vai refletir em todas as áreas, inclusive nisso. É verdade. Né? Eu tenho uma frase que eu falo muito: nós podemos comunicar a realeza a quem nós servimos através do nosso capricho e cuidado ao nos vestirmos.
E essa frase é muito bonita, né? Porque ela representa justamente isso. Nós podemos comunicar ao Senhor, né? Através de como nós nos cuidamos, a excelência, o capricho. E entram várias coisinhas, né? Várias dicas aí. Mas tudo isso é uma forma também de glorificar Ele, né? E que vai para o cerne do que a gente quer comunicar nesse podcast, que é o autocuidado, é o amor próprio, né? Porque esse lugar de identidade, ele faz a gente saber quem é. Sim. A gente saber quem é, a gente começa a entender o que a gente carrega. Sim. O que a gente carrega começa a despertar coisas dentro de propósito, nós. Exatamente. Né? E aí o nosso propósito, ele vai fazer com que a gente queira fazer tudo com ordem e decência para esse Deus. Inclusive se cuidar melhor. Sim. Porque às vezes a gente cuida tão bem do próximo e na hora de nos cuidarmos, é uma bagunça, né? É verdade. Isso não tem a ver com gastar muito dinheiro, né? Ter muitas coisas, roupas de marca, grife, esse cuidado. Cuidado, às vezes, até passar um creme no rosto, né? Cuidado é tomar um suco gostoso, tomar um café com você mesma. São pequenas coisas, né? Detalhes ali que fazem a diferença para esse cuidado, né? Para você poder receber esse amor de Deus e muitas vezes ser até renovada, né? Porque o autocuidado, ele nos ajuda a gente a ficar mais bonita, mais feliz. É um pacotão, né? É verdade. Eu gosto daquele versículo que está em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E o primeiro ponto aqui que eu anotei para a gente fazer um bate-papo é que a filiação por meio de Jesus nos faz participar da família de Deus, né? E ser parte da família de Deus traz esse valor para nós que muda o nosso estilo de vida. É verdade, né? Traz esse lugar de filhas, né? De pertencimento. Peraí, eu sou filha do rei, então eu sou digna, né? De ser uma realeza e posso comunicar isso com as minhas boas escolhas. Tudo depende de você, né? De a gente olhar para esse lugar, valorizar ele e falar assim, opa, peraí, eu sou filha do rei. Eu não posso não me cuidar, né? Porque isso faz parte desse lugar de realeza onde eu vivo, onde é a minha filiação, né? E nem viver de qualquer jeito, né? Exatamente. E o que é o qualquer jeito? Não é viver de luxo. Sim. Mas é viver de uma forma que você sabe conviver com as pessoas. Eu sempre digo muito assim, poxa, não adianta nada também uma pessoa se vestir super bem e ser mal educada. Sim. Né? Isso entra na nossa imagem também. Verdade, porque as pessoas estão nos assistindo viver. Muitas vezes nós estamos propagando Deus nas nossas falas, mas as nossas atitudes, elas não representam essa realeza. E não pode criar um fake, né? Me vestir, eu falo muito isso no meu trabalho, porque às vezes eu sou procurada, me ajuda a se vestir igual a X, Y e Z. Eu falo aqui, eu não faço isso, né? Eu gosto muito de trabalhar a identidade e sempre de uma forma orgânica. Até para combater essas cópias mal feitas, né? E o tanto de comparação, né? Então, esse processo já ajudou muita gente a olhar e falar assim, eu não preciso ser igual a outra, eu posso ser quem eu sou. É claro que nós nos inspiramos, tem internet, tem Pinterest aí que eu amo, tem um monte de coisa, mas nós, nos conhecendo, né? Entendendo quem somos em Deus, a gente tem prazer de representar aquilo que nós somos, sem se preocupar de querer ser o que o outro é. Né? E isso é tão lindo e tão nobre. E, inclusive, isso glorifica Deus. Exato. Né? Você não querer ser outra pessoa, você não querer viver como outra pessoa, você não achar que você precisa se parecer com uma outra pessoa. Isso glorifica a Deus tanto quanto você saber se guardar, saber, né, se comunicar, saber falar direito, enfim, tantas coisas. Você aceitar o que Deus tem pra você é extremamente honroso. Sim, você sabe que eu notei que quando nós aceitamos e reconhecemos e vivemos quem nós somos de verdade, até o nosso comportamento com o outro muda. Sim. Porque a gente se torna mais seguro, né? Nós sabemos quem somos, a gente fica até mais maduros, eu digo. Então, é tão precioso, né? Deus nos deu a identidade, é um presente dele. Então, nós podemos valorizar e sermos aquilo que somos de todo o coração, porque foi ele quem deu, né? É verdade. Do aspecto de exclusividade, né? Aqui tá falando que nós somos povo exclusivo de Deus. Quando a gente fala de exclusividade, é que não tá dividido, né? A gente escolhe a quem servir e é inegociável o nosso sistema de valores. Sim. Né? A gente
tem uma forma como a gente faz, que é a forma bíblica. Sim. Não é a forma, inventamos aqui, esse é o jeito que a gente gosta, o jeito que a gente quer. Mas não, é com a decência que a Bíblia propõe para nós. Sim. Né? Que faz a gente dar um bom testemunho. E a gente coloca o Senhor nesse lugar onde Ele é o nosso Senhor de verdade. Sim. E o Espírito Santo ajuda a gente até a se vestir. É verdade. Ele ajuda a gente até a falar o que tem que falar. Sim. Ele ajuda até a gente reconhecer quando a gente pensa alguma coisa errada. Sim. Por exemplo, que a gente não fala, mas a gente pensa. Sim. Né? E tudo isso gira em torno. E até agir, né? É. Porque até esse lugar, às vezes, de muito consumo, né? Qual que é a raiz disso? Às vezes ela vem de uma falta de identidade, Sim. muitas vezes, né? E aí vai para os extremos, né? A ansiedade, vai para lugares que, por falta de a gente ter essa revelação, isso não é um peso, né? Em Deus nós somos redimidas, né? Existe restauração, existe também esse lugar de se refazer, né? E somos ajudadas. Eu mesma já fui uma pessoa super consumista. Eu também. Então, foi um processo de Deus, né? Até hoje a gente tem que ir para os processos, mas quando nós sabemos quem somos, a gente para um pouco de querer provar muito pro outro, né? Porque muitas vezes a gente também compra para isso, né? A gente quer ser aceita, a gente quer entrar em determinadas reuniões. Às vezes até se endivida. Muitas vezes se endivida, né? E isso traz, então, um lugar que não é o lugar que Deus tem para nós como filhas amadas, né? Porque, como a gente estava falando, começa de dentro para fora. E tem um equilíbrio, né? E tem um equilíbrio. O que você carrega dentro é maior, né? Do que a própria roupa em si. Sim, a própria roupa, o próprio carro, a própria casa. Exato. Tantas coisas. A nossa vida, né, tá falando aqui, anuncia as grandezas do Senhor, né? Então, a nossa vida anuncia Cristo. Esse é o grande propósito. E muitas vezes até essa dualidade, né? De viver de um jeito dentro da igreja, viver de outro fora da igreja. Talvez abraçar alguma sensualidade num âmbito, assim, por exemplo, do trabalho para conseguir alguma coisa. Eu já ouvi conversas desse tipo, de que no trabalho eu precisava me vestir de um jeito um pouco mais sensual por conta de um cargo XYZ. E assim, a gente vai percebendo que às vezes os padrões celestiais das nossas vidas, eles são burlados por conta dessa falta de revelação de que, poxa, eu vivo para anunciar Cristo. Sim. Eu vivo para anunciar Jesus em tudo que eu fizer. Sim. Né? Inclusive no meu trabalho. As pessoas têm que olhar para mim e elas têm que entender que o meu discurso, ele condiz com a minha fé. Né? Então, será que eu tenho muito falso moralismo, né? Eu gosto muito de combater as pessoas com as minhas falas impressionantes e tal, mas as minhas atitudes, elas são tão mundanas quanto qualquer pessoa que não conhece Jesus. Sim. Porque uma coisa é a pessoa não ter a revelação. E aquilo ali... Agora, quando a gente conhece, quando a gente está nesse lugar de filiação, tudo muda. Porque a gente precisa ter uma renovação da nossa mente para entender que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, opa, será que isso é para mim? Sim. Ou será que isso me afasta daquilo que o Senhor tem para mim? É verdade. Né? Sim, é um processo muito com o Espírito Santo, né? Até esse lugar de identidade, ele é importante ser regado, né? Lugar de oração, de relacionamento com Deus, para que você acesse isso, ouvir, né? De Deus, ouvir de Deus, não ouvir é tipo, isso é certo, isso é errado. Eu tô te falando, isso é certo, isso é errado. Claro, dependendo da maturidade de fé que você tenha, a gente vai precisar balizar para ajudar até que a pessoa consiga andar sozinha. Exato. Mas assim, chega um ponto que você tem que ter a sua própria vida com Deus para você também escolher de uma forma que seja coerente, né? O discurso com o como a gente diz, que glorifique a Deus, né? E que não abra mão dos seus princípios e valores. Eu falo muito isso. A roupa também, ela diz respeito dos princípios e valores. Então, quando a gente se veste, né, de dentro para fora, até o que a gente fala, as palavras bonitas, elas precisam condizer com essa vida que glorifique a Deus de verdade, né? E não para impressionar, nem para agradar, mas porque você vive aquilo com todo o seu coração. Que e faz nem parte... pela futilidade, mas pelo propósito, né? Exato. Isso é muito importante. E eu acredito que todos nós estávamos indo por um caminho feio. É verdade. Por um caminho vazio. Eu tava. E aqui esse versículo diz, né? Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, assim, eu creio que a maravilhosa luz de Cristo, ela ilumina todas as áreas da nossa vida. Sim. Né? Às vezes, a gente acha que
Ó, só em alguns lugares, tá? É. O senhor não pode mexer em tudo. Na No meu roupa guarda-roupa não, o senhor não mexe. O meu jeito é meio assim, foi o senhor que fez. Tipo, aquelas desculpas. Mas eu sou assim, né? Deixou assim. Exatamente. A preguiça, às vezes, de transformar o caráter faz dar um monte de desculpa que não gera fruto nenhum. Sim. Porque a gente precisa estar nesse lugar completos, né? É verdade. Estamos completas diante de Deus. Estamos entregues 100%. Ele é dono de toda a nossa vida. Então, vai demandar de nós esse exercício de buscar nele. Deus, o que é que o Senhor tem pra mim? Né? E não é... Essa conversa, ela nem é de um lugar de crítica, né? Sim. Ou de um lugar de acusação, não. Mas de um lugar, assim, da gente buscar as raízes. Por que nos comportamos de determinadas maneiras? Por que nos vestimos de determinadas maneiras? Será que o meu discurso, ele condiz com o meu estilo de vida? Sim. Será que eu sou uma pessoa centrada naquilo que o Senhor tem? Ou será que eu sou uma pessoa... que eu tô o tempo todo tentando impressionar outras pessoas e deixo de lado o trabalho que Deus está fazendo em mim. Sim. Né? Então, é muito importante a gente ter isso sempre em mente, um coração que esteja disponível para que o Espírito Santo venha convencer se existe alguma necessidade de mudança. É verdade, uma transformação, né? Lembrando que Deus que fez a beleza, né? Criou todas as coisas, os nossos designs, ninguém é igual a ninguém, imagina, cada digital é única. Né? Então, nós podemos expressar essa beleza para o mundo, para a terra, né? Impactando as pessoas de um lugar saudável, genuíno, né? Lembrando que nós somos, sim, a nossa marca e, especialmente, somos a marca de Cristo. Né? E podemos fazer isso também de um lugar muito santificado, saudável e que vai agradar, em primeiro lugar, o coração de Deus. Sim, sem religiosidade, mas com o coração voltado a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sim. Então, nós estamos aqui hoje, nesse podcast, trazendo essa mensagem de algo que a gente tem ouvido, conversado muito. Existem muitas dúvidas, muitos paradigmas acerca disso, mas nós acreditamos que quando o Senhor está no centro das nossas vidas, Ele vai mudando tudo que precisa ser mudado. O que a gente precisa ter é um coração ensinável, um coração aberto, uma cosmovisão bíblica para que isso não seja ofensivo para nós, mas que seja realmente esse olhar de cuidado de Deus. Deus, ele é tão cuidadoso, ele cuidou tanto dos mínimos detalhes, ele nos trouxe para dentro da sua família e agora a gente tem a oportunidade de viver em todas as áreas da nossa vida, apontando para ele em todo o tempo. É verdade. Se você quer também saber mais sobre esse assunto, imagem e identidade, eu tenho um livro precioso. Esse livro tem sido um presente de Deus para abençoar mulheres, né? Para ajudar mulheres também a se conhecerem, a se valorizarem. É um pedaço do meu trabalho em formato de livro. Tem vídeos, QR codes. E ele é muito precioso para você que quer deixar a sua imagem mais fortalecida também. Te ajuda a se vestir melhor, revisar o armário, comprar cores, combinações. Então, eu vou deixar lá no meu Instagram disponível e você pode acessar depois, me procurar também. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. É isso aí, eu oro para que você receba downloads celestiais e ouça do Senhor tudo aquilo que você precisa ouvir a respeito da sua imagem, né? A respeito do seu valor, porque a nossa imagem, ela também expressa muito o valor que nós carregamos diante de Deus. Quando a gente sabe quem é e quando a gente se comporta como realeza, as portas se abrem e os nossos olhos se abrem para a gente começar a ver o que Deus vê. E Deus vê coisa boa em mim, em você. Que você tenha esse olhar divino sobre você mesmo. Para que você brilhe a luz de Jesus por onde você passar. Um grande beijo. Deus te abençoe. Um grande beijo.